Olá, amigos, tudo bem? Professor Jonas Mendes, estamos passando aqui nessa ocasião para mais uma aula. Vamos comentar um pouquinho sobre as normas para citação, coisas que já estamos tratando aí em outras ocasiões, ok? Vamos então iniciar aqui. Teremos esse material que iremos seguir aqui, né? Um cafezinho para iniciar. Modelos de citação com base nas normas da BNT. Tá? Então, esse material aqui que nós vamos seguir, material que também já estou encaminhando para vocês aí. E aí vamos seguir esse material aqui. Bom, vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos entender é que precisamos escolher um sistema. Como eu já expliquei para vocês anteriormente, temos o sistema numérico e o sistema autor-data. Tá? Sistema numérico, centrado citação de nota de rodapé e tudo mais, né? Mas o sistema autor-data, que é o autor, ok? E aí, posteriormente, depois a data, tá? O sistema numérico é algo importantíssimo, muito bom, geralmente eu gosto muito, mas o autor-data também é muito utilizado. Então, depende do seu gosto. Depende também da faculdade. Tem faculdade que tem um sistema, por exemplo, quando eu fiz o meu mestrado na UFMT, eu utilizei o sistema numérico, nota de rodapé, tudo certinho. Mas aí chegou na qualificação, um doutor da banca pediu para mudar, ele queria que fosse autor-data. Então eu tive que mudar todo o sistema de citação do meu trabalho para autor-data. Tá bom? Como isso já está claro em outras aulas, eu não vou especificar. É um exemplo aqui do que não é, por exemplo, o objetivo dessa livraria de serviço de informação é aumentar o acesso às fontes de informação e ideias. Né? Isso aqui não é uma citação autor-data. Desculpa, é uma citação numérica. Por quê? Isso aqui é só uma nota, tá? Não é uma citação numérica. Okay? Isso aqui é só uma nota e não é uma citação numérica. A citação numérica é essa de baixo aqui, ó. Aqui, ó. Você tem aqui a citação corretamente, ó. O nome do autor, sobrenome, né? Tudo em maiúsculo, aí veria a abreviação dos nomes, tá? Aí o título do livro. Buscando sentido, buscando significado. Tá? Então, aí depois o subtítulo do livro, aí a edição, segunda edição, o lugar que foi publicado, a editora que publicou, o ano. Essa é a citação numérica. Nós vamos lá. O sistema autor-data já é um sistema conhecido também, já tratei com vocês sobre isso. Vamos mostrar aqui agora como que nós vamos fazer citação, por exemplo, geralmente de autores. Em uma citação, quando eu tenho um autor, 2 autores, 3 autores, 5, 10 autores, o que eu faço? Como que eu faço a citação disso aqui? Bom, quando você tem um autor só, é muito simples, está aqui a citação. Se o nome do autor aparece no início da citação, estou dialogando com ele dentro do texto, então ele aparece fora dos parênteses, né? Isso aqui é uma citação autor-data, tá bom? Porque o autor, depois vem o ano aí, então a data, autor-data. Como o autor está no início da citação, ó, ele está aparecendo no início da citação. A citação começa só aqui, ó. Aqui, ó. Só aqui que ela vai começar, tá vendo só? Como ele aparece no início da citação, então vai ter que ser fora do parênteses e só a primeira letra maiúscula, porque é um substantivo comum, né? Ou substantivo próprio, lá dizendo, nome próprio, tá? Então aparece assim. Se porventura o nome aparecer no final da citação, então o nome do autor é todo dentro do parênteses, tá vendo como tá aqui? Dentro do parênteses, todo maiúsculo. Porque está no final da citação. Tá? Então, ele não tá dialogando com o texto. O nome do autor não aparece dentro do texto dialogando, igual na outra aqui. Ó. Aqui o nome do autor está dentro do próprio texto. Ó. Arbi afirma que a atitude imperial... Aqui no segundo, o nome do autor não aparece no diálogo, certo? Podemos considerar que a atitude imperial só aparece a citação dele, mas o nome dele não aparece dentro do diálogo. Eu estou dialogando com o nome do autor, certo? Então, ele está no final, e aí é tudo maiúsculo dentro do parênteses. Outra coisa importante, quando aparecer esse símbolozinho aqui, ó, tá vendo? Entre colchetes aqui, tá aí os 3 pontos dentro. O que significa? Significa que a citação do autor continuava, que a fala dele continua, mas que eu quis citar só essas linhas aqui. Que se você for olhar no livro, ou na onde eu tirei o artigo, a citação, ele continua falando. Só que eu só quis citar esse pedacinho aqui. Então é importante colocar em colchetes e os 3 pontinhos, tá, reticências, para mostrar que a fala dele continuava.
Tá? Não tinha um ponto seguido da descoberta científica, não tem um ponto. E eu não posso pôr, então eu estou adulterando a ideia do autor. Então eu tenho que deixar claro para os meus leitores que o autor continuava, que a ideia, que ele continuava falando ainda, que eu peguei só metade da fala, metade da frase, que eu fiz um recorte. Tá? Quando eu vou citar 2 ou 3 autores, aqui ó, um exemplo de citação de 2 ou 3 autores. Segundo Medeiros, Paiva e Lamenha, tá vendo aqui uma citação de 3 autores, Medeiros, Paiva e Lamenha. Como está no início, o nome aparece no início da citação, então, fora de parênteses, tá? Só a primeira letra maiúscula, ó, tá vendo? Porque substantivo próprio é nome, tá? Então tem que ser desse jeito aqui, certo? Se porventura aparecesse aí no final, então seria diferente. Vamos olhar aqui, por exemplo, quando aparece no final. Olha só. Aqui, ó. Aqui o nome aparece no final da citação. Ó. O nome dos 3 aparece no final da citação. Tá vendo só? Porque aparece no final da citação o nome dos 3, então, dentro do parênteses, certinho, o nome dos 3, certo? Dentro do parênteses. E, inclusive, todo maiúsculo. Tá bom? Medeiros, ponto e vírgula. Paiva, ponto e vírgula. Lamenha, vírgula. Aí vem o ano. Tá ok? Então, é desse jeito que funciona, tá? Deixa eu só dar uma conferida se tá gravando mesmo, tudo certinho. Ótimo. Porque às vezes dá uma pane aqui, para de gravar, né? Então, dando continuidade aí. Vamos lá. Quando eu cito 2 ou 3 autores, eu faço a citação dentro do próprio texto, tá? Eu cito o nome dos 3 autores, sem dificuldade nenhuma, como foi esse caso aqui, ó. Você tem 3 autores no livro, certo? Eu utilizo, se a citação for no início, o nome deles aparece no início da citação, então é fora de parênteses, tá? Só a primeira letra maiúscula, na citação autor-data. Se o nome aparece no final da citação, então é tudo dentro de parênteses maiúsculo. Certo? Essa regrinha é muito importante. E quando eu cito mais de 3 autores, então o livro que foram escritos por 10 autores, o que eu vou fazer? Olha só um exemplo aqui. Vamos lá. Em meados dos anos 80, abre aspas, ó, começa a citação direta, tá vendo? Abriu aspas, começou a citação direta. O nome do autor não aparece no início, tá? Só no final. Então, abre aspas, começou a citação direta, curta, que é até 3 linhas. Abre aspas, né? Em meados dos anos 80, abre aspas, quando, começo a citar, quando a política brasileira empreendeu o caminho do estreitamento das relações com a Argentina, a ideia do universalismo não foi abandonada. Ó, aqui de novo aparecendo, tá? O colchetes aí, colchete com os 3 pontinhos, indicando para a gente que a citação do autor continuava, tá ok? A citação do autor continuava, tá? Mas eu só fiquei com esse pedacinho aqui, tá bom? O autor continuava falando, mas eu só quis esse pedaço, tá? E quem que está falando isso aqui que eu citei? Na verdade, são vários autores que escreveram esse livro, mas eu estou citando esse cara aqui, ó, que é o primeiro autor. Tá vendo aqui, ó? Ele é o primeiro autor, então eu estou citando ele, tá? Vigevani. Vigevani é o primeiro autor. Eu só vou citar ele, porque o livro tem 10 autores. Eu não vou citar 10 autores. Até 3 autores eu cito dentro do texto, como nós fizemos aqui em cima. Ó, até 3 autores você pode citar. Ou no início, ou no final, não tem problema. Mas quando você passa de 3 autores, não dá para você ficar citando, porque é muita gente. E aí quebra a estética do texto. E é importante valorizar a estética. Então o que eu faço? Eu cito o primeiro autor, tá aqui. Primeiro autor. Estou citando agora o primeiro autor. E vou citar também, colocar uma outra expressãozinha que é importante, que é essa daqui, ó. Et al. Tá vendo? Et al. Essa expressão é muito importante. Nós temos que, tá, olhar. Et al. Tá bom? É uma expressão latina que significa, certo? Entre outros. Vamos lá, ó. Entre outros. Entre outros. É uma expressão latina. Nós estudamos as expressões latinas, certo? Quando nós tivemos uma aula um pouquinho sobre isso, já demonstrei. Tá? O et al, aqui, ó, entre outros. Ele aparece aí, tá? Para vocês.
ponto e vírgula, está no final, né, dentro do parênteses, ponto e vírgula, aí vem o ano, aí vem a página. Se o et al. Aparece, então, o nome do autor, se aparece no início da citação, o nome do autor é fora do parênteses, do primeiro autor, tá bom? Do livro, vamos supor que tem mais de 10 autores, né? Fora do parênteses, o et al., aqui, ó, seguido fora do parênteses também. Et al. Et al. Fora do parênteses, só ponto, não precisa de vírgula, tá bom? Et al. Significa, então, entre outros, tá bom? Quando eu tenho mais de 3 autores, 4 autores, 5 autores, eu não vou citar todos eles, tá? Não vou citar todos eles. Por quê? Porque quebra a estética do texto, ficam muitos nomes, né? Aí fica uma coisa muito feia. Então eu uso a expressão latina et al. Eu cito o primeiro autor e uso a expressão latina et al, tá? Bom, citação com mais de 3 linhas é uma citação direta, certo? Nós já estudamos sobre isso. Aqui, ó. Citação direta. Recuo 4 da margem esquerda, tá? Recuo 4 da margem esquerda. Espaçamento é simples, tá bom? Espaçamento é simples. É um pouco, né, o tamanho da fonte é um pouco menor do que a gente estava usando, tá? Então, é importante, do que você está usando no texto corrido, inclusive, é importante levar em consideração isso aí. Citação indireta, quando você vai parafrasear a ideia do autor, também já falei com vocês sobre isso, certo? Mas vamos ver um caso interessante aqui, ó. Uma citação direta e simultânea de vários autores. Suponhamos que eu quero citar vários autores que estão falando desse tema aqui que eu estou tratando, certo? Suponhamos que eu quero citar vários autores que estão tratando desse tema. Como que eu faço, então, para fazer isso aqui? Muito simples. Olha esse exemplo aqui. Eu quero citar Abreu, Silva, Vargas e In. Os 3, né, ou pelo menos 4, estão tratando dessa ideia que eu estou falando aqui. Então, eu quero citar os 4, mostrando que essa ideia que eu estou desenvolvendo aqui, esse assunto, essas 4 pessoas falam. Eu faço isso aqui que eu fiz, ó. Abreu. O Abreu aqui, ó, não aparece o ano na frente do Abreu aqui. Por quê? Porque o ano do livro do Abreu, da publicação do livro do Abreu, é o mesmo ano da publicação do livro do Silva, tá ok? Que é 2007, tá? Então, ó, Abreu e Silva publicaram o livro em 2007. Abreu publicou seu livro em 2007, Silva publicou seu livro em 2007, Vargas também publicou seu livro, tá? Ou então, a ideia, às vezes, pode ser, por exemplo, que até Abreu e Silva, talvez, pode ser que seja você ver um único livro juntos, tá bom? Um único livro juntos. Mas se for, por exemplo, um único livro juntos que eles escreveram, por isso que aparece só em 2007. Se porventura, tanto Abreu quanto o Silva tivessem publicado o livro em 2007, a forma mais correta de colocar seria Abreu, tá? Abreu, vírgula, 2007, ponto e vírgula, Silva, vírgula, 2007, ponto, vírgula, Vargas, para deixar bem claro aqui. Então eu faço desse jeito aqui, ó. Essa citação simultânea e indireta de vários autores. Quando eu vou traduzir um texto? Nós sabemos que a maioria dos textos que nós vamos utilizar são textos traduzidos, ou do inglês, ou do espanhol, né? Por quê? Porque a maioria dos textos importantes geralmente não estão em português. Você tem muita coisa traduzida hoje, mas você tem muita coisa que está em inglês, né? Em espanhol, tem gente que usa o alemão, francês. Só que as línguas mais comuns, geralmente, é o espanhol e o inglês, né? Isso é com mais frequência, principalmente o inglês. Então, você vai traduzir um texto, é importante que você coloque isso aqui, ó. Isso aqui embaixo, ó. Tradução nossa, tá? Você tem que pôr isso aqui, tradução nossa. Tem que deixar claro que foi você que traduziu o texto, para que a pessoa saiba que é uma tradução sua. E é importante, inclusive, tá? Recomenda-se, ó, que você deixe nota de rodapé, o texto em inglês, o texto original, na língua original, para que o leitor possa comparar a sua tradução com o texto original, para saber se você traduziu corretamente. Você pode ter errado na tradução. Tem gente que traduz intencionalmente um texto errado para apoiar suas ideias. Então é bom deixar o texto original na nota de rodapé, para que os leitores saibam se a tua tradução está correta ou não. Nós tratamos aqui da citação da citação. Isso aqui eu já mostrei para vocês como que funciona, tá? Na citação da citação, eu uso a PUD, né? Que significa traduzido por, citado por, melhor dizendo, tá? Citado por, já mostrei para vocês como que funciona, né? Eu quero citar a obra do Barreto, mas eu não tenho a obra do Barreto.
Eu só tenho a obra do Souza e do Araújo. O que eu faço, então? Eu vou citar o Barreto dentro do Souza e do Araújo. Eu cito, coloco Barreto, 1990, que foi o ano que o Barreto publicou a obra. Se eu não souber o ano da publicação da obra do Barreto, não tem problema, eu posso deixar só Barreto, não faz diferença. Barreto, vírgula, Apud, Souza, Araújo, 1991, que é o ano que Souza e Araújo publicaram a obra deles, e página 183. A citação que eu estou fazendo do Barreto está na página 183 da obra de Souza e de Araújo, que foi publicada em 1991. Certo? Apud significa citado por. Então, aqui ó, é a forma como nós fazemos, tá, a citação. E apud, inclusive, a observação importante, não é em itálico. Não pode colocar o apud em itálico. O et al. Não pode colocar em itálico. Tá? Certas coisas são importantes. Tem autores que, às vezes, escrevem muito, né? Escrevem muitos textos. Eles têm o costume, às vezes, de escrever mais de um texto em um ano, mais de um livro em um ano. Né? Então, escrevem bastante. E eu quero publicar, eu quero citar, por exemplo, 2 livros de um mesmo autor que foi escrito, publicado nesse ano. O que eu faço, então? É muito simples. Olha esse exemplo aqui. Tá? Esse exemplo aqui. Manolis, ele publicou no ano de 1972 2 livros, e eu quero citar os 2. Ele publicou um livro A e um livro B, 2 livros. O que eu faço, então, para publicar, para citar, fazer a citação dos 2 livros, para que o meu leitor saiba qual livro eu estou citando e não tenha dificuldade? É simples. Eu vou colocar, num livro eu coloco o A, no outro eu coloco B. Se eu vou citar 3 livros, no outro eu coloco C, no outro eu coloco D. E aí, nas referências bibliográficas, eu coloco a citação do livro, o nome do livro, e coloco, depois do ano, eu coloco o A, para que todo mundo veja. Eu citei aqui, Manolis, 1972A. Eu falo, pera, eu quero saber que livro que é esse aqui. Eu vou lá na referência bibliográfica e vejo lá qual que é o Manolis 1972A. Aí tenho lá, tal livro. Eu quero ver qual que é o Manolis 1972B. Vou lá nas referências bibliográficas e vejo qual que é o B. Tem que colocar o A e o B, o C, o D, quantos livros for. Você pode usar todas as letras do alfabeto, certo? Quantos livros for. Você tem que deixar o A e o B aqui na citação e tem que colocar nas referências bibliográficas também, tem que ser o mesmo, compatível, tá? Senão, vai dar problema. Então, se você vai citar a obra de um autor que foi publicado no mesmo ano, você tem que fazer isso, tá bom? Outra coisa, coincidência de sobrenomes. Você vai perceber que, geralmente, muitos autores têm o mesmo sobrenome, como, por exemplo, Santos, Silva. Aparece demais gente com esse sobrenome. Meu Deus do céu. Então, o que você faz? Para você citar 2 pessoas, quer citar 2 autores que têm o mesmo sobrenome, para que ninguém confunda qual que eu estou citando, o que eu faço? Simples. Coloca a primeira letra do nome. Vamos supor que eu quero citar o Jamierson Vargas. Eu quero citar o Michael Vargas. Então, eu coloco Vargas, que é o sobrenome, vírgula J, que é a primeira letra do nome, Jamierson. Vargas, que é o sobrenome, vírgula M, que é a primeira letra do nome. Michael, ou qualquer outro nome. E o ano. Se os 2 têm o mesmo ano, né? Você tem que fazer isso aí, tá bom? Para ficar muito claro o que a gente está tratando. Vamos lá, então. Outra coisa importante. Sobrenomes que indicam parentesco, como, por exemplo, Júnior, filho, neto, sobrinho. Não pode ser citado esse tipo de sobrenome, tá? Então, por exemplo, você tem lá, o meu nome é Jonas Júnior Mendes. Mas Júnior, no meu caso, não é indicação de parentesco. Meu pai não se chama Jonas, certo? Mas suponhamos que o meu nome fosse Jonas Mendes Júnior. Jonas Mendes Júnior. Suponhamos que esse fosse o meu nome. Jonas Mendes Júnior. Eu não ia poder citar Júnior como sobrenome, porque Júnior é um grau de parentesco. Então eu ia ter que colocar o nome anterior ao Júnior, que é o Mendes. Jonas Mendes Júnior. Então eu tenho que colocar o Mendes. Aí eu ia colocar Mendes Júnior, tudo maiúsculo. Mendes Júnior, vírgula, tá? Se eu for colocar nas referências bibliográficas, se eu colocar o primeiro nome, eu coloco o Jonas. Se não, se for na citação direta dentro do texto, só coloco Mendes Júnior. Mendes Júnior. Como está aqui, ó. Pelcizar Júnior. Silva Neto. Tá? Se tiver filho, neto, sobrinho, júnior, é a mesma regra. Você não pode citar porque não é sobrenome. Então você sempre cita o nome anterior ao filho, ao neto, ao sobrinho,
porque não pode ser citado isso, porque filho, neto, sobrinho, júnior não é considerado sobrenome para citação acadêmica, tá bom? Porque indica grau de parentesco, então não pode. Quando você quer citar uma obra que não tem autor, não tem indicação do autor, você não sabe quem é o autor, o que você faz? É muito simples. Você coloca a primeira palavra, tá? A primeira palavra do título em caixa alta, tá bom? A primeira palavra do título em caixa alta. O jeito tá aqui, ó, tudo maiúsculo, tá vendo? Primeira palavra do título em caixa alta. Do título do livro, para que todo mundo saiba que livro que está citando, ok? Então, algumas regrinhas para nós aí. Bom, meus amigos, por hoje é só, tá? Por hoje é só. Nós, então, voltaremos na próxima aula com mais algumas regrinhas para nós, com mais alguns detalhes a respeito da citação, das coisas importantes em um trabalho acadêmico, coisas que nós devemos levar em consideração quando estamos estudando e escrevendo, né? Fazendo um trabalho acadêmico sério, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima aula.